Bom, boa tarde. Obrigado pela presença e pelo interesse em participar dos encontros do Núcleo de Pesquisa em Fenomenologia, edição agora do ano de 2023. Os encontros são uma promoção conjunta então, do Núcleo de Pesquisa em Fenomenologia da UEL e também do Núcleo de Estudos Nietzschianos da UFPR, coordenado pelo professor Antônio Edmilson Pascoal. Eu já disponibilizei aqui, só para constar, embora vocês já tenham acesso, já saibam, o endereço da página do evento e também a programação dos encontros agora do mês de outubro e do mês de novembro. Mas vocês já estão informados, porque afinal de contas vocês estão aqui, né? E só para constar de início já, então, na próxima semana, em função do feriado da quinta-feira, nós não teremos encontro. Então, o segundo encontro será daqui a duas semanas. Bom, a palestra de hoje, cujo título é Universidade de Expressão em Spinoza e Deleuze, será feita pelo Maurício Fernando Pita. O Maurício é atualmente pesquisador de pós-doutorado aqui no programa de pós-graduação da UEL, uma bolsa financiada pela CAPES, na modalidade de pós-doutorado estratégico. O título do projeto de pesquisa que o Maurício desenvolve aqui, junto ao programa de pós, tanto vinculado com orientações e também com disciplinas ministradas, publicação de artigos, participação de eventos. Então, o título do projeto é Spectrum Cive Supernatura, Multinaturalismo e Teoria da Expressão. Vocês verão que pelo título das três palestras que o Maurício vai apresentar, que as palestras têm conexão direta com o projeto de pesquisa de pós-doutorado. Maurício concluiu o doutorado em filosofia na Universidade Federal do Paraná em 2022. Título da tese é o Anti-Orfeu, por uma esferologia do ponto de vista do espectral. Maurício também tem um mestrado em filosofia aqui pelo nosso programa de pós-graduação da UEL. O título da dissertação defendida em 2018 é Habitamos Ergo Sumus, Topologia e Subjetividade em Heidegger e Sloterdijk. E o Maurício também concluiu a graduação, a licenciatura em filosofia, em 2016 também aqui na UEL. Quem de vocês quiser mais informações sobre áreas de interesse, referências de interesses, podem facilmente consultar tanto o currículo Lattes do Maurício, quanto também o site da academia.edu, em que vocês encontram artigos, capítulos de livros disponíveis. Então, lá vocês podem ter uma boa noção de quais são os interesses e efetivamente que o Maurício tem trabalhado desde a graduação até agora. Enfim, Maurício, obrigado pela disposição em fazer tanto a apresentação de hoje quanto as duas próximas palestras. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Tenho uma grande admiração pelo trabalho que você faz, pela tua dedicação à filosofia e pela singularidade da tua pesquisa. Então, também nas outras palestras, nós procederemos da seguinte forma: a palestrante fará uma apresentação no tempo que ele julgar adequado, por volta de uma hora, tal, um pouco menos, um pouco mais, e depois a gente tem um tempo para fazer questões, perguntas, tirar dúvidas, comentários, enfim, o habitual daquilo que acontece normalmente nos eventos de filosofia. Então, obrigado pela presença de vocês. Palavra contigo, Maurício. Obrigado, Weber. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Eu vou projetar aqui uns slides que eu fiz para essa sessão de palestras. Deixa só eu colocar aqui. Foi? Tá aparecendo? Sim, está aparecendo. Perfeito, perfeito. Obrigado, Weber. Como o professor Weber mencionou, essas palestras elas são, de certa forma, uma exposição desse projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo agora para o programa de pós-graduação em filosofia da UEL. Né? E eu pensei nessas palestras como quase
quase como um mini curso num formato diferente, né, num formato de palestra, em que você tem palestras sequenciais que valem por si mesmas, né? Então, se a pessoa conseguir só assistir uma das palestras, ela consegue entender aquela palestra fechada ali na sua totalidade, mas elas também servem como continuações, né? Então, uma palestra, ela ata na outra, elas criam uma espécie de tessitura, né? Que permite com que a gente coloque o problema e não resolva o problema, mas pelo menos ela nos serve para nos iluminar alguns caminhos de pensamento, né? Se não resolução de pensamento. Eu digo isso por quê? Porque esse texto, e é um texto que eu vou ler com vocês enquanto eu passo os slides, esse texto, na verdade, é uma versão adaptada do meu projeto de pós-doutorado, né? O meu projeto de pós-doutorado, ele inclui essas duas primeiras partes, esses dois primeiros pontos, numa versão ainda anterior, né? E o terceiro ponto foi escrito de uma forma tentativa na época da escrita do projeto como um todo, mas por várias questões, por questões pragmáticas, de espaço, de tempo, de recorte, né? Eu resolvi tirá-lo para a seleção e eu reincluí ele nesse texto. Por quê? Porque eu acho que a parte mais potente, embora seja a parte menos sistemática dessas palestras, está nesse terceiro ponto. Se dá para falar alguma coisa de um spectrum sive supernatura, um espectro, isto é, sobre a natureza, dá para se falar isso a partir desse terceiro ponto, né? Esse texto que eu vou ler para vocês também é uma versão adaptada do projeto, mas é uma versão prévia de um artigo que está no prelo da revista Transformação, no qual eu apenas tirei o título Espectro Civil Supernatura, mas eu adaptei alguns conceitos. O bom do processo de publicação de revista é que você tem uma discussão invisível com pareceristas anônimos, né? Então, algumas partes do projeto acabaram mudando no artigo, né? E algumas questões foram jogadas para mim, e por isso o que vocês vão ter acesso é, de certa forma, esse artigo ainda não publicado. Essas palestras também vão ser boas para levantar alguns problemas e alguns pontos soltos ainda desse projeto, dessa pesquisa, que justamente por sua ainda não resolução, né, por sua talvez até falta de resolução, o problema principal é o problema da univocidade no multinaturalismo, né? Eles ainda demandam um pouco mais de discussão, um pouco mais de exposição, né? Bom, sem mais delongas, a gente vai começar essas palestras com esse primeiro ponto, univocidade de expressão em Spinoza e Deleuze. Pode ser assistido de forma isolada, mas convido vocês a assistirem as 3 palestras para ter uma visão do conjunto, tá? Eu vou passar a leitura dos textos e depois que eu terminar essa primeira parte, né, eu abro para discussão, para questões, enfim, para a gente poder conversar um pouco. E, bom, é isso. Vamos lá. Com esse conjunto de 3 palestras, né, Univocidade e Expressão em Spinoza e Deleuze, Deleuze e o Multinaturalismo, e Sonhos e Espectros, o caso Spinoza, e como forma de preparar o solo para uma pesquisa em andamento, né, buscarei levantar algumas questões sobre as condições de possibilidade de uma teoria da expressão no contexto do perspectivismo ameríndio. Perspectivismo ameríndio, que é uma espécie de teoria antropológica, mas pode ser melhor pensado como um dispositivo de tradução, né, produzido no cruzamento de investigações etnológicas de 2 antropólogos, em especial 2 antropólogos brasileiros, né, o Eduardo Viveiros de Castro e a Tânia Stolz Lima, com o pensamento e a contra-antropologia de vários povos indígenas, especialmente povos indígenas das terras baixas da América do Sul, e especialmente povos indígenas amazônicos, né? A Stolz Lima trabalha com os Iujá e o Viveiros de Castro trabalhou com os Araueté, né?
Mas vários outros povos amazônicos entram um pouco nessa história, os Munduruku, os Yanomami, né? São povos cujas cosmologias ressoam esse problema, né? Como o título dessas palestras prevê, é possível considerar a trajetória que percorreremos como um deslocamento duplo, ainda sem entrar na seara do que é multinaturalismo e teoria da expressão, né? De Deus aos espectros, então Deus e Natura, aos espectros, e da natureza à sobrenatureza. Ou seja, de Deus e Natura, a famosa fórmula spinozana, que significa a equivalência entre Deus e a natureza, ao spectrum sive supernatura, espectro, isto é, a sobrenatureza. Mas a gente também pode entender didaticamente o percurso que a gente vai percorrer nesses encontros nos seguintes lemas. Ainda que, por seu caráter provocativo, eles acabem correndo em algumas limitações que vão ficando claras ao longo da pesquisa e que eu quero levantar e explicitar aqui, tornar patente. Primeiro lema: o ser se diz univocamente de muitas formas, univocidade clássica. Muitas formas podem ser ditas univocamente no ser, é o que eu vou chamar de quarto momento do unívoco, né, o momento deleuziano do unívoco. Muitos seres podem ser ditos equivocamente de uma só forma, seria o que o Marco Antônio Valentim, né, filósofo da Federal do Paraná, chamou de um nominalismo exorbitante do povo Yanomami, da cosmologia Yanomami. E por último, um quarto momento que seria: muitos seres podem ser ditos equivocamente de muitas formas. Seria o que o filósofo argentino Fabián Ludueña Romandini, de onde eu tiro parte da noção de espectro, chama de junção espectrológica, né? Esse é o ponto, inclusive, mais problemático, né? Justamente pelo não encaixe exato entre Deleuze, multinaturalismo e essa espectrologia do Ludueña, né? Eles não foram feitos necessariamente para se encaixar, e justamente no momento em que a gente tenta encaixá-los, algo dá errado, né? Bom, esses sucintos lemas percorrem uma transformação na relação entre ontologia e linguagem, ou melhor, entre ontologia e mito, né? Mais do que linguagem, ou antes do que linguagem. Termo que no pensamento ameríndio, o termo mito, tende não só a superar a expressão linguística, mas também precipitar a própria relação cosmológica entre ontologias diversas, ou naturezas diversas, o que por si só demanda um pensamento plural no que tange a questão do mundo e uma visada heterodoxa sobre a relação entre ontologia e cosmologia, né? Aqui a gente vai usar conceitos, a maneira como a gente vai usar os conceitos de ontologia e cosmologia, ela acaba sendo muito sui generis, acaba sendo muito específica dessa pesquisa, justamente pela equivocidade desses termos no próprio discurso antropológico, tá? Bom, aqui eu tomaria a questão da expressão na acepção visada por Gilles Deleuze, né, filósofo francês, autor de O Antiédipo, em Spinoza e o Problema da Expressão, que foi uma das suas teses de doutoramento. E esse é um texto justamente no qual o conceito de expressão é dito em termos topológicos, termos relacionados a lugar, a espaço, né? Termos de dobra. Então, quando a gente fala de expressão, a gente está falando do plicare, do plicere, da dobra, né? Expressar é desdobrar algo, ou, como diz Deleuze, explicar é desenvolver, né? E envolver é implicar. Os dois termos, entretanto, não são contrários, indicam apenas dois aspectos da expressão. Por um lado, a expressão é uma explicação, né, um desenvolvimento daquilo que se exprime, uma manifestação do uno no múltiplo. Eu gosto muito de usar o exemplo de uma folha de papel. Quando a gente amassa uma folha de papel, ela está toda endobrada, ela está complicada, ou seja, as dobras estão todas emaranhadas umas às outras, uma implicando a outra, quase que coladas, quase que indiferentes, mas na verdade elas estão indiscerníveis, né? A gente não consegue discernir, embora haja uma diferença interna, intensiva ali, né? Quando a gente explica, a gente abre essa folha, desdobra essa folha, né? E a gente consegue discernir daí cada dobra dessa folha, né? Só que, por outro lado, a expressão múltipla, continuando a citação do Deleuze, envolve o uno.
O uno permanece envolvido naquilo que o exprime, impresso naquilo que o desenvolve, imanente a tudo aquilo que o manifesta. Nesse sentido, a expressão é um envolvimento. Então, dessa mesma folha de papel, quando a gente pega cada dobra faz parte do todo. Ela é intrínseca ao todo. De certa forma, cada expressão desse todo carrega a expressão em si. Né? É o jeito que, desde Danos Escotos, a gente fala de expressão, né? Dizendo que a expressão ela não existe, e no caso do Danos Escotos ele falava de natureza comum, né? A ideia de natureza comum, a sua concepção de universal, né? Ela não existe como uma coisa em si, fora, num outro mundo, ou enfim, uma coisa em si que está nesse mundo, mas que é externa aos objetos. Ela é estrutural, ela é intrínseca, imanente a cada objeto. Só que ela é imanente como? Ela é imanente existindo apenas na própria expressão, ou seja, existindo apenas naquilo que a expressa. A folha de papel é o conjunto de todas as dobras, mas ela só existe em cada dobra. Né? Cada dobra implica a folha como um todo, que é muito curioso. Esse tipo de conceituação topológica é importante aqui por conta de sua relação com a noção de imanência, justamente, em oposição à transcendência própria das ontologias dualistas, visto que a não separação entre multiplicidade e unidade, né, entre desdobramento e dobra, é inerente à noção de expressão. Então, quando a gente tem essa folha de papel, é uma imagem muito diferente daquela de Deus fora do mundo, iluminando o mundo, gerando o mundo, ex nihilo, gerando o mundo do nada, só que separado desse mundo. Não, a gente tem a mesma folha sendo todas as dobras, o mesmo contínuo sendo todas as perspectivas. Né? Esse é um conceito importantíssimo para a gente pensar o próprio perspectivismo, por mais que, no fim das contas, o perspectivismo ameríndio, né, o multinaturalismo, ele acabe contradizendo alguns desses aspectos também. Tal conceituação também importa em vista do funcionamento topológico próprio do perspectivismo multinaturalista, né, que pressupõe uma imanência, então, enquanto um campo de interação interperspectivas, por isso falar de perspectivismo ameríndio quase como um sinônimo de multinaturalismo. Né. Perspectivas que, contudo, operam no campo da equivocidade e não da univocidade, do desacordo ontológico intrínseco entre pontos de vista. Então, se parece que a gente tem uma malha de diferentes pontos de vista que partilham uma mesma complicação de fundo, o mesmo plano, né? São dobras de uma mesma folha. Essas dobras elas não conseguem entrar em acordo sobre do que elas estão falando. A coisa, a ontologia pressuposta por cada dobra é diferente. Né? E isso implica que cada dobra teria, de certa forma, o seu contínuo próprio. Né? Essa é a dúvida. Esse é o grande problema que essas palestras estão tentando, com os quais essas palestras estão tentando lidar. Né? O multinaturalismo, fruto do entrecruzamento de práticas etnológicas de viés estruturalista e do pensamento cosmológico e contra-antropológico de povos indígenas das terras baixas da América do Sul, recebe influência decisiva de filósofos franceses do pós-68. Em especial, a teoria recebe um maior influxo de Deleuze, por isso a gente fala de Deleuze nesse contexto. Né? E por isso a gente fala de Spinoza, porque é para Deleuze que a obra de Spinoza, marcada por essa categoria de expressão, é importante. Né? Ainda que não seja o único marco teórico, mas é um marco teórico importante. Só que a teoria da expressão spinozana, rearticulada pela filosofia deleuziana, ela parece justamente insuficiente para dar conta de cosmologias indígenas como a do Yanomami, escrita pelo Davi Copenau em diálogo com Bruce Albert, o antropólogo Bruce Albert, na Queda do Céu. Né? E uma das razões é essa, né? Essa presença de equivocidade. Né? Agora, vejam aqui, né? A gente tem o multinaturalismo como um entroncamento de várias teorias. Né? E eu ainda adicionei uma quarta no começo da minha fala, falando sobre Luduenha, Comandini, né? A espectrologia do Luduenha, que não é uma teoria que influencia o multinaturalismo, mas que serve como uma chave de leitura para o multinaturalismo.
Só que justamente essa chave de leitura é complicada, assim como as influências do multinaturalismo, porque nenhuma dá conta do que é esse, digamos que esse dispositivo de tradução, né? Nem mesmo o pensamento indígena, porque esse dispositivo é justamente um dispositivo entre o pensamento indígena e o pensamento antropológico ocidental, né? Então ele acaba trazendo muitos elementos que a princípio não se casam, ele faz casar esses elementos, mas parece que alguma coisa falta nisso, né? E talvez isso seja constitutivo da coisa, constitutivo da ideia de equívoco, de junção que é própria do pensamento indígena, né? Agora, cosmologias como a dos Yanomami, elas estão repletas de imagens, espectros, sonhos, né? Todos esses que na nossa cosmologia tem um estatuto de simulacros, de cópias, de falsidades, de ficções, têm uma estatura ontológica própria, né? E que faz com que eles, de certa maneira, independam da natureza racional constituída, por exemplo, pela ética spinozana, né? O mononaturalismo do Spinoza, né, que vai dizer que só há uma natureza, só há um plano, né, ele acaba sendo avesso a essas ideias. E a gente vê isso nas cartas do próprio Spinoza, né? Além disso, a preponderância de noções como equivocidade e disjunção, como operadores fundamentais da dinâmica do perspectivismo multinaturalista, entra em conflito direto com o conceito de univocidade do ser, que, segundo Alain Badiou, é o âmago do pensamento do Deleuze, né? Claro, a gente pode discordar do Badiou apelando para o Zurabishvili, né? Talvez não haja uma ontologia propriamente dita no Deleuze, talvez seja a própria dissolução do conceito de ontologia, que já começa com Nietzsche, né? Mas, independente de não haver uma ontologia substancial no Deleuze, e de fato não há nesse sentido, uh, de certa maneira parece ainda haver, parece não, ainda há essa preponderância da ideia de unívoco, né? E o unívoco por si só não é problemático, mas ele é problemático quando a gente passa a pensar como funciona o equívoco nessa história toda, né? Então seria possível articular uma teoria da expressão equívoca que levasse em conta a dimensão dos espectros disjuntos de cosmologias indígenas como a dos Yanomami, repleta de imagens espectrais e espíritos xamânicos? E eu penso assim, uma cosmologia, uma teoria da expressão equívoca, o que já parece uma contradição em termos, né? Se a gente pensar na ideia de expressão como essa de dobra e desdobra, né? A gente teria que pressupor uma unidade, uma folha de papel a ser dobrada, mas que também uma teoria da expressão equívoca que não incorra, por exemplo, naquilo que o próprio Deleuze critica sobre Leibniz. Leibniz tem uma teoria da expressão também. Só que Leibniz tem uma teoria da expressão que incorre no equívoco justamente porque ela retoma a ideia de transcendência. Então aqui a gente tem dois pares que parecem se ligar, só que no multinaturalismo eles não se ligam muito bem. Então, de um lado, imanência e univocidade, e de outro, transcendência e equivocidade, né? Da teoria analógica do conhecimento do Tomás de Aquino era uma teoria equívoca, de certa maneira, né? Então, como conciliar essas duas coisas sem sair da imanência, sem apelar para um Deus transcendente, né? Agora, como precisar então os impactos do pensamento ameríndio sobre pressupostos deleuzianos que estão no cerne do perspectivismo multinaturalista? Claro que o cerne dele é partilhado com muitos outros, né, inclusive com o pensamento indígena, mas da maneira como ele é colocado por Viveiro de Castro, principalmente, mas também por Stanislas Lima, o perspectivismo ameríndio ele é bem deleuziano, ele é no seu cerne deleuziano, tá? Eu digo principalmente no léxico, né, no léxico conceitual, mas no léxico verbal também, ele usa muito não só dos conceitos, mas da estrutura de relação entre conceitos do Deleuze. Seria necessário que a gente abdicasse da univocidade do ser, mesmo na sua conceituação mais sofisticada, que é o plano de imanência do Deleuze, em vista da equivocidade multinaturalista, ou as duas dimensões, a disjunção absoluta do domínio, que eu vou chamar de mítico espectral, o domínio mítico das cosmologias ameríndias,
e a univocidade ontológica podem conviver e se superpor quando vistas pelo prisma de cosmologias como a dos Yanomami. Aliás, o que fazer do conceito de expressão se ele for desatrelado da noção de univocidade? Ainda é possível a expressão? Ainda é possível uma expressão que não recaia na ideia de analogia tomista, por exemplo? Ou não recaia no nível de expressão que aparece no Leibniz, em que você tem um Deus que, por mais que você tenha uma multiplicidade ontológica, né, muitos mundos possíveis, há um Deus que serve de critério e régua para estipular que esse é o mundo possível e manter a continuidade do cosmos. Tá? Bom, para lidar com essas questões, o primeiro dos nossos encontros, que é o de hoje, visará reconstruir alguns dos principais elementos da teoria da expressão espinosista na acepção de Deleuze, para então aportar nas transformações da expressão e da univocidade no contexto da filosofia deleuziana, a partir da exposição feita por Deleuze sobre os 3 momentos do unívoco, uma exposição que está no Diferença e Repetição. Então aqui a gente pode acompanhar os momentos, né? Tríade da expressão Spinoza, os seus aspectos topológicos, né? Eu vou retomar e caminhar pouco a pouco para explicar eles melhor. A univocidade do ser nos seus 3 momentos, o Duns Scotus, o Spinoza e o Nietzsche. E o plano de imanência como um 4º momento do unívoco. No segundo encontro, buscarei expor alguns pontos de proximidade e afastamento entre a teoria da expressão Spinoza-deleuziana e o multinaturalismo perspectivista, a partir de um breve resumo sobre o mecanismo conceitual do perspectivismo ameríndio, de modo a demonstrar como alguns pressupostos da filosofia da imanência de Deleuze entram em conflito com as exigências de disjunção e equivocidade presentes em cosmologias ameríndias como a dos Yanomami. Então, nesse encontro de hoje, a gente não vai lidar diretamente com o multinaturalismo, a gente vai ficar nesse plano do unívoco para tentar entender a problemática da expressão, né? Mas o encontro que vem, depois do feriado, a gente vai entrar, apesar do título, a gente vai entrar mais de cabeça no multinaturalismo que no Deleuze, né? Mas apenas para mostrar que quais são esses influxos deleuzianos no multinaturalismo e quais são seus limites quando a gente toma e leva a sério como um amparo antropológico, né, um relato antropológico legítimo, contra-antropológico legítimo, o pensamento indígena. Né? E aí, por último, né, em nosso último encontro, eu vou abordar de um modo meramente aproximativo as fraturas que o problema do sonho e do espectro explicitam no naturalismo Spinoza-deleuziano, né? Eu chamo de naturalismo Spinoza-deleuziano porque o Spinoza já é lido aqui pela chave do Deleuze. Embora o Spinoza seja o autor que o Deleuze lê de uma forma mais distanciada não é um termo bom, mas de uma forma mais, entre aspas, também termo péssimo, objetiva, né? O Deleuze sempre subverte, ele faz aquilo que ele chama de enrabada com os autores, né? O Spinoza é o que ele mais respeita, assim, na sua originalidade, né? Originariedade. Mas mesmo assim, o Spinoza de Deleuze não é o Spinoza. Isso é uma coisa que um dos pareceristas me apontou para o artigo. O Spinoza de Deleuze é o Spinoza de Deleuze. E o Spinoza que influencia o multinaturalismo não é Spinoza. É Spinoza de Deleuze. Justamente nessa questão, me parece que esse Spinoza que Deleuze observa, ele aponta para um outro Spinoza, e aí por isso a brincadeira com os 2 nomes, né? Um Spinoza canibal, latino canibal, Spinoza não o judeu, não o judeu holandês, né? Mas o sefardita ibérico, né? Justamente de onde ele partiu na sua correlação, na sua relação entre sua cultura e seu ambiente na época da Inquisição espanhola, né? Ninguém espera a Inquisição espanhola. Mas justamente esse Spinoza parece abrir uma chave para se pensar algumas questões contra o próprio Spinoza, né? Para se pensar algumas questões interessantes do multinaturalismo. Bom, indo para a palestra de hoje, que é o que interessa, aqui a gente vê uma cabala, né,
uma representação da Cabala que é curiosamente parecida com as representações que a gente pode fazer da expressão no Spinoza, né? Claro que aqui, com todos os seus aspectos, religiosos, né? Os aspectos religiosos que o Spinoza justamente tenta neutralizar, né? Os aspectos do domínio da fé e da revelação, que ele tenta neutralizar com a sua naturalização da teologia, né? Mas é curioso porque a gente percebe algo como um centro que se expressa em dobras, se expressa em outros centros, né? É algo que reaparece também quando a gente pensa na cosmologia Yanomami, nos desenhos que os próprios Yanomami fazem dos seus seres espirituais espectrais, né? Bom, e aí a gente entra nesse primeiro ponto, né? Univocidade de expressão em Spinoza e Deleuze. Embora a gente vá abordar um pouco de Duns Scotus, um pouco de Nietzsche, o que interessa para a gente é a leitura deleuziana de Spinoza, né? Ao afirmar que Spinoza foi o primeiro e aí cito Deleuze e Guattari, não ter aceitado nenhum compromisso com a transcendência, Deleuze e Guattari, em O que é a Filosofia, atribuíram ao filósofo sefardita o epíteto de Príncipe dos Filósofos. Na obra desses dois filósofos, a natureza de Spinoza se transforma no que eles chamam de plano de imanência ou univocidade, né? Isso nas palavras deles, né? no Mil Platôs. Trata-se de um plano pré-filosófico de virtualidades que condiciona a emergência do conceito e do conceituado, no caso do que é a filosofia, do sujeito e do objeto, do olhar e do olhado, né? Sem se confundir com eles. Então, de certa maneira, aqui a gente já percebe que é um plano pré-perspectivista, um plano de possibilidade, quase como um plano transcendental do perspectivismo. Né? Em seu último texto escrito em vida, Deleuze chega a dizer que a ideia de plano de imanência termina por, cito, reintroduzir o espinosismo no mais profundo da operação filosófica. Um texto que, curiosamente, é chamado de Imanência, uma vida. Né? Justamente em referência à ideia de imanência spinozana. Em termos que Deleuze já havia introduzido em 1968, quando da produção de Spinoza e o problema da expressão, o plano de imanência pode ser pensado como um lado complicado da dinâmica expressiva. É sempre bom a gente pensar nessa ideia de plica, de pli, né? E em outras línguas isso é muito mais claro, com a ideia por exemplo, Vielfalt, né, no alemão, ou multiplicity no inglês, porque você tem a raiz. No francês, na verdade, você tem a ideia de pli, que é dobra, literalmente, e tem essa raiz latina, que no português só aparece em palavras como plissado, né, uma saia plissada, uma saia endobrada, uma saia cheia de dobras. Lado complicado, e é curioso porque complexo, embora seja uma palavra com um sentido diferente, ele também carrega essa ideia. Complicado e complexo são conjuntos de dobras, né? Então, o plano de imanência é o lado indiscernível dessas dobras, o lado em que essas dobras estão todas endobradas umas às outras. Né? O plano de imanência pode ser, então, pensado como o lado complicado da dinâmica da expressão. Até certo ponto, essa noção seria análoga ao conceito spinozano de substância absolutamente infinita, ou melhor, da essência ou potência da substância, o que Spinoza chama de Deus, né? Ou de natureza. Não fosse o fato de que tal contínuo de intensidades no Deleuze, né, segundo François Zurabishvili, é um plano modal sobre o qual as essências dos modos finitos, graus intensivos dessa potência, se afetam e se modulam mutuamente. Isso aqui é quase como uma heresia ao Spinoza, porque no Spinoza a substância não é modo, embora ela seja, né? Substância é o conjunto de todos os modos, mas há uma precedência da substância aos modos ainda. Né? Algo que parece até contradizer essa ideia de imanência absoluta. É nesse plano de diferenças intensivas que se encontra todo o rendimento da teoria da expressão deleuziana. O plano de imanência, enquanto contínuo de potência, exprime a complicação inerente à natureza unitária infinita de Spinoza, né? Ao mesmo tempo que, através dos seus atributos qualitativos, ele é expresso na explicação da multiplicidade inumerável de modos finitos, perspectivas em choque que se diferenciam enquanto graus intensivos, à medida em que guardam em comum a expressão de uma mesma potência, de um mesmo sentido.
até aqui parece que a gente está falando da mesma coisa, Spinoza e Deleuze, mas o plano de imanência spinozano ele anula um pouco a ideia de substância, né? A ideia teológica de substância, a ideia de Deus, né? O que você tem é só esse plano, quase como um ângulo, um limite dos pontos de vista, né? É um plano que é inteiramente constituído de modos, e só de modos, né? Ele parte dos modos. E essa seria quase como uma diferença de abordagem, mais do que uma diferença de ontologia. Há uma ontologia muito parecida pressuposta entre ambos, mas a abordagem deleuziana, já partindo do Nietzsche, parte dos modos e só dos modos, quase como se você não tivesse uma substância, mas só um limite das substâncias, ou um limite dos modos. Né? Antes de mais, é preciso compreender que em Spinoza, e aí é interessante a gente voltar para o Spinoza para entender melhor como se coloca o plano de imanência aqui do Deleuze. Em Spinoza, a filosofia da natureza se concentrava na díade substância-modo. Né? Nela, a natureza, que é intercambiável com Deus, por isso Deus sive natura, né? Deus, ou seja, a natureza, possui um sentido ativo, naturante, né? Como aquilo que é em si e concebido por si, e outro passivo, naturata, como tudo aquilo que se segue na necessidade da natureza de Deus. Como Rezo escolhe o 1 da proposição 29 do livro 1 da Ética. Né? O que articulava essa díade garantia seu caráter prioritariamente unívoco, isto é, de sentido único entre naturans e naturata, em contraposição ao caráter equívoco e eminente do par criador e criatura, né, aquela separação em que Deus está em cima, a criatura está embaixo, né, era para Spinoza o eixo do atributo. O atributo é o eixo central da filosofia spinozana, porque o atributo, forma, nome ou expressão de Deus é aquilo que une esses dois lados. Esses dois lados só têm sentido na sua imanência porque você tem um atributo expressando ambos. Né? O atributo vai ser importante quando a gente pensar na ideia Yanomami de Shapiri, né? Então ele vai retornar. O ser se diz no mesmo modo de Deus, substância única que se expressa continuamente de seus atributos, por seus atributos, e dos modos que formam uma série causal expressa por cada um dos atributos, numa univocidade ontológica que sintetiza a multiplicidade formal dos infinitos atributos. Só para a gente visualizar um pouco melhor, dois desses atributos a gente conhece, né? O pensamento e a extensão, né? Então, Deus tem corpo, Deus tem mente, só que esse corpo e essa mente, ou essa alma, eles são compostos de uma cadeia causal infinita de modos singulares, né? Que estão se implicando, são paralelos nessas duas cadeias e infinitas outras, né? Mas que tem sua singularidade individual, né? Só que justamente cada modo, no fim das contas, expressa nada mais do que o todo. Né? Por isso as acusações de panteísmo. Né? Mas é um panteísmo que pensa a diferença. É um panteísmo no qual as coisas não são indiferentes. Não é que eu sou Deus, indiferentemente de Deus. Eu sou uma expressão de Deus. Né? Quase um catolicismo aqui, um catecismo aqui. Eu sou uma expressão de Deus, mas essa expressão ela é diferente de outras. Só que é um tipo diferente de diferença. Né? É uma diferença extensiva, não intensiva. É uma diferença numérica, não uma diferença formal, não uma diferença... É mais ou menos como a gente pensar a diferença entre duas coisas diferentes, dois entes diferentes, e pensar a diferença entre aspectos de um mesmo ente. Né? Os atributos são diferentes aspectos, diferentes pontos de vista sobre a substância. Agora, para Deleuze, a gente tem em Spinoza, com isso, duas tríades. Duas tríades da expressão, relações principais da expressão, cada uma composta de três termos que refletem, respectivamente, as naturezas naturante e naturada. Né? A tríade da substância, de um lado, e a tríade do atributo, do outro. Né? A tríade da substância, como a gente pode ver, né, o lado complicado da substância, da expressão, a gente tem uma substância experimente que se expressa numa infinidade de atributos, que são expressões, né? São nomes da substância,
E cada atributo expressa essa substância de acordo com uma determinada essência, uma determinada qualidade. Essência nesse sentido. Né? Os termos substância e essência são muito carregados, mas a gente pode pensar a substância pura e simplesmente como essa subjacência, essa folha de papel que carrega todas as dobras, né? E a essência como um aspecto, como uma qualidade que um nome expressa. Né? Os infinitos nomes de Deus, cada nome expressa uma qualidade. Né? O Spinoza não usa termos como onisciência ou onipresença, que seriam nomes de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, por exemplo, o Onipotente. Né? Mas quando a gente fala de um nome de Deus nesse sentido, a gente está focando nessa qualidade de Deus, de ter poder sobre tudo, de ser possivelmente, potencialmente, todas as coisas. Né? No caso do Spinoza, pensamento. A gente está focando no aspecto anímico de Deus, na sua alma. Né? E por isso ele exprime uma qualidade dessa substância. Só que, por outro lado, a gente tem a tríade do atributo. E na tríade do atributo, o atributo passa a fazer o papel de exprimente. É o atributo que é expresso em um encadeamento causal numericamente infinito de modos. Então, o pensamento é expresso em uma infinidade encadeada de ideias. A extensão é expressa em uma infinidade de corpos, de ideados. Né? Cada qual expressando uma modificação específica da essência da substância, conforme expressa pelo respectivo atributo. A ideia de dobra nos ajuda aqui, por quê? Porque, no fim das contas, o que isso está expressando é um contínuo. Enquanto a equivocidade transcendente de Leibniz, ou mesmo dos tomistas, é aquela equivocidade em que você tem coisas descontínuas, o criador, a criatura e um abismo ontológico entre eles, aqui o que você tem é simplesmente um grande contínuo, uma grande linha que se dobra em sinoidais, se dobra em parábolas, e cada dobra dessa é uma modificação desse contínuo. Como, por exemplo, quando a gente olha uma música em aplicativo, né, que mostra assim, eu lembro do Inamp, coisa de velho, música em aplicativo, você vai ver a equalização e aparece aquela onda toda distorcida, e cada ponto daquela onda é um som específico do contínuo que é a música, que a gente ouve com as suas diferenças, mas que no fim das contas, se a gente parar para pensar, o que é uma música? É só uma onda. É uma grande onda, um grande contínuo que está todo distorcido, está todo cheio de picos e vales, né? E seria como se a gente tivesse esses vários picos e vales expressos por um nome, por um atributo. Né? Então, experimente a expressão exprimido. A gente poderia reduzir essas tríades a isso. Né? Esses são os momentos de cada tríade duplicados na expressão original, naturante, e na reexpressão naturada. São também três os principais termos expressivos em jogo na relação entre substância, atributos e modos. Aqui, ó, vejam que essa figura parece estranhamente, ela parece uma cabala. Né? Então, são três termos expressivos. A complicação, a complicatio, a explicação, a explicatio, e a implicação, a implicatio. Todos são termos topológicos, como eu mencionei, que são relativos ao verbo latino plicare, dobrar, né? Que são tão antigos quanto a tradição platônica, segundo Deleuze. Isso faz muito sentido porque muito dessa teoria da univocidade medieval vem via Avicena, e Avicena lia Aristóteles do modo neoplatônico, como todos os árabes. Né? E o neoplatonismo é basicamente isso, né? Só que uma ideia quase muito mais panteísta do que a do Spinoza. Você tem uma emanação, né? Uma emanação do uno para o mundo. Né? O mundo nada mais é do que graus dessa emanação. Ou a gente vê isso no mito da caverna platônica, né? O sol que ilumina tudo, e tudo é, na verdade, participa do sol, tudo é uma expressão do sol. Né? A substância é uma complicação ou uma coimplicação que, nas palavras de Zurabishvili, traz o múltiplo na origem, ou seja, as dobras a serem expressas, entremeadas na forma indiscernível da substância única. Os atributos, por sua vez, explicam né, o endobramento da substância, discernindo suas dobras segundo certa qualidade, certa forma.
Inclusive, só um parênteses, quando a gente lê Deleuze, a gente encontra a ideia de zona de indiscernibilidade, e isso nos leva normalmente a pensar que indiscernível é a mesma coisa que indiferente, né? E isso é um problema sério, inclusive para ler os mitos ameríndios, porque os mitos ameríndios parecem falar de um mundo em que tudo era indiferente, tudo era igual, em que todas as diferenças que a gente enxerga uh, estavam fundidas, né, num contínuo fusional, né, uma grande sopa primordial. Né? Só que, na verdade, não, a gente está falando de indiscernibilidade. Então, o que faz esse processo de explicação? Discernir as dobras. Mas as dobras estão sempre ali. A substância, ela é menos uma esfera parmenídica do que uma folha de papel dobrada, em que, por mais que você tenha uma bola, né, uma esfera, essa esfera tem infinitas dobras por dentro. Né? Então, por isso que a ideia de plano do Deleuze vai ser potente para pensar o Spinoza, porque ao invés de a gente pensar a ideia de substância carregada, a gente pensa simplesmente nesse plano que já carrega todas as dobras na sua virtualidade. Né? Agora, os atributos, por sua vez, explicam o dobramento da substância, discernindo suas dobras em certas qualidades, pensamento e extensão, mas eles também implicam os modos singulares da substância, que a explicam do infinito ao finito. Né? Da explicação, o movimento retrocede implicativamente a substância sempre e a cada vez em simultaneidade. Apesar de todos esses termos, a gente pode pensar nesse S como essa folha que está dobrada em tudo isso que está em volta da folha já estava presente na folha, tudo isso que estava em volta do S já está presente no S, só que ele vai desdobrando em certos aspectos, um atributo 1, que expressa uma essência 1 da substância. Esse atributo expressa um modo 1A, 1B, 1C, todos encadeados causalmente, só que todos se remetendo uns aos outros e se remetendo, no fim das contas, ao atributo. E, no fim das contas, mesmo se remetendo à substância. Né? Ou seja, implicando a substância. A substância está presente em cada um. Mas isso não quer dizer que um modo M1C é igual a S. Ele é diferente. Como ele é diferente de M1A. Mas ele é imanente, o S é imanente a esse M1C. A substância é imanente a um modo específico. A substância é imanente a Deus é imanente a uma folha de árvore, né? Uma folha de um manjericão. Né? Da explicação, o movimento retrocede, a expressão que encontra no seu atributo, a expressão que encontra no atributo seu locus, se desenvolve em um meio de pura imanência e pura univocidade, o ser se diz no mesmo sentido de tudo isso, dessa grande teia, né? Desse grande rizoma, né? Pura univocidade no qual, cito Deleuze, é o mesmo ser ao qual as coisas estão presentes que está presente nas coisas. Fim de citação. Pela mediação do atributo, a natureza se expressa em todos os modos possíveis, de forma imediata, sem qualquer distância analógica entre substâncias e modos. Então, se a criação, nessa teologia transcendental, a criação ela precisa se remeter a um Deus ausente, ela precisa atravessar o abismo para falar de Deus, por isso que às vezes ela tem que falar de Deus na negativa, ou por isso que às vezes ela tem que falar de Deus fazendo analogias. Deus é bom de um modo infinito, como eu sou bom de um modo finito, né? Ao invés disso, não. Cada vez que você vê um modo, esse modo já manifesta diretamente Deus, porque basicamente ele é só uma dobra disso. Ou porque esse Deus, essa substância, esse plano, ele já está presente em cada coisa. Né? Pela mediação do atributo, a natureza se expressa em todos os modos possíveis de forma imediata, sem qualquer distância analógica. Esse esquema é fundamental para Deleuze. Com a teoria da expressão unívoca de Spinoza, o filósofo francês encontra a afirmação completa da multiplicidade na imanência. Potência da filosofia que é sempre buscada a respeito dos seus desvios transcendentes. Isso é a ideia deleuze-guattariana de filosofia, né? A filosofia, ela sempre cria um plano de imanência em que ela brinca com os conceitos, são suas dobras, né? Mas o curioso é que o plano de imanência ele é do filósofo, ele não é um plano unitário, isso que eu acho mais interessante, né? Ele é folhado, eles chamam, né? Só que justamente esse plano que carrega a imanência toda, mesmo quando o filósofo ele propõe a transcendência nada mais é do que a transcendência nada mais é do que
uma imagem, não, eu perdi o termo, mas a transcendência nada mais é do que uma dobra, né? Ela é um modo de expressar, né? No fim das contas, ela faz parte de uma imanência que o filósofo pressupõe, mesmo que ele esteja defendendo uma transcendência. Mas enfim, isso é assunto para um outro dia. Paradoxalmente, é a unidade que dá suporte. Deixa eu só ver aqui, página 12, certo? É a unidade que dá suporte à multiplicidade. É preciso que a distância se afirme tendo como ponto de ancoragem a repetição, ainda que o movimento seja sempre o da repetição da diferenciação intensiva, né? De multiplicação reiterada de graus possíveis de potência. Então, nesse sentido, ainda que Spinoza seja o arauto da imanência, sua teoria é, para Deleuze, insuficiente. Por quê? Nas palavras de Deleuze, subsiste ainda uma indiferença entre a substância e os modos no Spinoza, né? A substância spinozista parece independente dos modos, e os modos dependem da substância, mas como de outra coisa. Seria preciso que a própria substância fosse dita dos modos e somente dos modos. Por isso que, para Deleuze, Spinoza se encontra a meio caminho entre uma univocidade indiferente ao uno e ao múltiplo e a univocidade do ser universal do devir, né? Um meio caminho entre a univocidade neutra do Duns Scotus, que era basicamente abstrata, ela não era uma univocidade real, né? Era uma univocidade lógica, né? Até a univocidade do eterno retorno nietzschiano, né? No primeiro caso, que Deleuze considera ser o primeiro momento do unívoco, teríamos o Johannes Duns Scotus, né, o doutor sutil, que foi alguém que, a fim de, ao mesmo tempo, manter a condenação cristã do panteísmo, né, Duns Scotus era franciscano, né, então era preciso ainda defender Deus. Duns Scotus nada mais é do que um teólogo, né, ele é acima de tudo um teólogo, isso que eu quis dizer. Então, para manter a condenação cristã do panteísmo e para evitar, ao mesmo tempo, as armadilhas da teoria analógica de Deus, que ele via no Henri Degas, em contemporâneos como Henri Degas, Tomás de Aquino, Alberto Grande, né? Ele termina por neutralizar o ser num conceito abstrato que é alheio tanto à unidade da substância divina quanto à multiplicidade do devir. Toda aquela ideia heideggeriana de que a gente pode falar do ser e o ser não é Deus, porque Deus é só um ente, entre outros, né? No fim das contas, encontra sua raiz aqui, e na verdade em Avicena, né? A ideia de que o ser em si, né? Quando a gente fala do próprio ser, a gente não está falando de uma substância, de um ente. A gente está falando de algo que é anterior ao ente singular e ao conceito universal, né? Ele é neutro. E aí, por isso, Deleuze fala, no Opus Oxoniensis, o maior livro de ontologia pura, o ser é pensado como unívoco, mas o ser unívoco é pensado como neutro, indiferente ao infinito e ao finito, ao singular e ao universal, ao criado e ao incriado, né? Ele, no fim das contas, está seguindo o Avicena, né? O Avicena diz, isso numa tradução latina, equinitas est equinitas tantum. A cavaleidade ou a equinidade, ela é indiferente tanto ao conceito universal de cavalo, que é um conceito mental, quanto aos cavalos empíricos particulares. Tem sua esseidade, sua estidade, essa istudade, né? Que faz com que esse cavalo seja esse cavalo. Independente do universal gato, por exemplo, né? Que eu tenho na minha mente quando eu abstraio a ideia de gato, olhando vários gatos no mundo. E o meu gato Orfeu, que está se lambendo aqui na cadeira de praia, você tem uma estrutura, né? Uma estrutura que é neutra e anterior ao gato singular e ao conceito mental abstrato de gato. E essa estrutura é unívoca. Ela se diz no mesmo sentido das duas coisas. Só que ela não existe. Pelo menos não nesse sentido, né? Ela não existe, ela não tem um estatuto ontológico. Ela é neutra, né? Para neutralizar as forças da analogia no juízo, ele, Duns Scotus, toma a dianteira e neutraliza, antes de tudo, o ser num conceito abstrato. Eis porque ele somente pensou ser unívoco, diz o Deleuze, né? Justamente, não só Scotus pensou ser unívoco, como também soube definir dois tipos de distinção.
ele pensou ser unívoco, já é um avanço, mas aqui ele estipula 2 níveis de distinção que permite com que a gente fale de diferença sem necessariamente recorrer à teoria analógica transcendental de criação, né? Então a gente pode falar que Deus é diferente da criação, dos modos singulares. A ideia de criação já é complicada aqui, mas a gente pode falar isso por quê? Porque essa diferença não é a mesma diferença entre uma substância e outra, né? Esses são os conceitos de distinção formal e modal. A distinção, por exemplo, de aspectos formal, que é real, mas ela não faz com que aquele ser, substância, no caso, seja separada, seja toda partilhada, disjunta, né? E a distinção modal, que é aquela distinção numérica que a gente usa no cotidiano para separar indivíduos, né? Esses são conceitos que na obra spinozana adquirem papel central nos 2 tipos de multiplicidade em jogo na expressão, formal ou real entre atributos e modal ou numérica entre modos de dado atributo, né? Então, Duns Scotus ele avança esses 2 temas. Um unívoco, que é um unívoco neutro, mas é um unívoco, pelo menos. Então, já traz uma certa ideia de imanência, embora seja uma ideia neutralizada num conceito lógico de univocidade, mas também essas 2 diferenças que permitem pensar a diferença na univocidade. Então, aqui você tem a raiz dessa ideia do Deleuze de diferença e repetição, partindo aqui do Duns Scotus. Você tem diferença, mas essa diferença não anula a necessidade do unívoco, né? Agora, no segundo caso, terceiro momento do unívoco, Deleuze reencontra Nietzsche, né? Com a morte de Deus, Nietzsche procede a, nas palavras de Deleuze, uma subversão categórica mais geral, né, segundo a qual o ser se diz do devir, a identidade se diz do diferente, o uno se diz do múltiplo, etc., né? Isso forneceria as condições para se pensar a imanência como tal, isso é, nos elementos da diferença e do devir. Então aqui é uma inversão total, né? Se a diferença era submetida lá no Duns Scotus à necessidade de se falar de Deus, aqui Deus morreu. Então a gente vai pensar a univocidade na diferença, tá? A partir da diferença. O eterno retorno é um conceito operatório aqui, explicitando a mútua dependência de diferença e repetição, ser e devir, síntese necessária para garantir a consistência ontológica da diferença, a efetuação das distinções singulares e sua contra-efetuação no, cito Deleuze, acontecimento puro que comunica com todos os outros e se volta sobre si mesmo através de todos os outros, com todos os outros. O eterno retorno é quase que uma antecipação aqui no Deleuze da ideia de plano, né? O eterno retorno dá consistência a toda a diferença, mas como diferença, né? Se por um lado Spinoza mantinha o devir e suas transformações subordinadas à unidade autoidêntica da substância, deixando cada modo finito no ímpeto de seu próprio conatus, Nietzsche, por sua vez, explicita com a ideia de eterno retorno, cito Deleuze, o ser comum de todas as metamorfoses, a medida e o ser comum de tudo que é extremo, de todos os graus de potência na medida em que são realizados. Bom, ao menos no plano da teoria, a última metamorfose do unívoco poderia ser observada não em Nietzsche, mas no próprio Deleuze. Talvez não uma metamorfose, mas pelo menos uma condensação de todas essas transformações, uma explicitação, uma tematização dessa transformação que acontece no Nietzsche, mas que não é colocada em termos explícitos de uma teoria da expressão, né? Deleuze, inclusive, é caracterizado pelo Ludwig Romandini, que critica a ideia de univocidade. Ele é caracterizado como aquele que produziu uma das metafísicas mais sofisticadas do século XX, né? Então, há aqui uma certa radicalidade que é reconhecida, ou pelo menos um certo avanço, pelo menos uma certa potência de síntese dessas transformações, mas que justamente ainda ignora algo importante, que é a necessidade de se extrapolar o unívoco, né? Bom, mas com a noção de plano de imanência do Deleuze, é uma noção do Deleuze, mas que acaba
sendo incorporada na obra conjunta com o Guattari, né? Em outros momentos é o plano de consistência, enfim. Com a noção de plano de imanência, o processo de dessubstancialização da univocidade, promovido com o eterno retorno nietzschiano, chega a seu cume. Se a permanência da substância e sua preeminência em relação aos modos era problemática em Spinoza, não era em vista de uma simples defesa à crítica do devir por parte de Deleuze, mas porque, de acordo com Zurabishvili, implicava sua pré-existência como sujeito ou causa primeira, argumento da expressão ou sujeito do devir, o autodesignado último e exclusivo da expressão. Fim de citação. Trata-se do mesmo problema do conceito do subespécies eternitatis, né? O do ponto de vista da eternidade, que é o lema da beatitude spinozana, né? Que é o terceiro e mais elevado gênero de conhecimento e é o ensinamento final da ética. No fim das contas, no fim da ética, apesar de toda a imanência, de todo esse aterramento de Deus na natureza, essa naturalização de Deus, a primordialidade da substância em relação aos modos exige o ponto de vista da eternidade, né? O ponto de vista da substância. Só é possível alcançar a beatitude do ponto de vista da substância. Ou seja, para o Spinoza, agregando o maior número de encontros possíveis em vida para depois, na morte, a nossa ideia, a ideia de nós mesmos, que está na substância, ser mais completa. Né? Agora, para o Deleuze, ao invocar a dimensão experimental do pensamento, a própria teoria, aliás, a própria teoria das noções comuns no Spinoza, que não é o terceiro, mas o segundo gênero do conhecimento, é um gênero do conhecimento que realmente não está preocupado com a beatitude pós-morte, mas está preocupado com os encontros na vida, né? Resgata para Deleuze a necessidade de se pensar do ponto de vista não da eternidade, mas do ponto de vista do que somos. Ou seja, é preciso pensar a univocidade do ponto de vista dos modos singulares que se cruzam, se afetam e com isso se modificam mútua e continuamente. Antes do terceiro gênero do conhecimento, é preciso que haja um encontro entre ao menos dois modos para que o intelecto finito perceba uma primeira ideia adequada, uma conveniência comum entre o corpo do eu e o corpo do outro. Né? Então, a beatitude, ela nos lança a ideia de Deus, a ideia do todo, a substância que abarca tudo. Né? A substância que não pré-existe a tudo, mas ela carrega todas as dobras no seu âmago. Né? Agora, a ideia de noção comum nos joga para o campo do real, nos joga para o campo modal, das relações mais próximas, em que o conhecimento é constituído a partir dos encontros. Né? A aposta na experimentação, essa ideia de encontro e de conhecimento a partir do experimento de afecções, lança a luz sobre uma dimensão fundamental e orientadora do próprio plano a suplantar a supremacia da substância. A literação aqui foi intencional. Trata-se do que Zurabishvili denomina plano modal, plano dito de consistência ou de imanência, entendido como contínuo de potência e complicação indiscernível de todos os encontros entre corpos, análogo aqui do que Antônio Marx chama de espaço interperspectivista em Nietzsche, embora sem a ideia da leitura do Antônio Marx de Nietzsche de que há um em si por trás desse espaço interperspectivista. No limite com a morte de Deus, restaria para Deleuze só a segunda parte da fórmula Deus e natura. Extrato que se confundiria com o plano modal de imanência enquanto um simples liame que unifica e dá consistência ao dinamismo do devir, reduzindo a espessura ontológica da substância a, cito Zurabishvili, simples realidade abstrata ou virtual de um plano, como se diria de um ângulo de vista ou de uma perspectiva, como uma superfície intensiva onde se distribuem singularidades. Fim de citação. Foi preciso, então, por um lado, que se retirasse a univocidade da indiferença scotiana, insuficiente para ceder tanto ao absoluto quanto ao singular, para que tão logo se pudesse escapar ao peso excessivo que Spinoza atribuía à substância em relação aos modos, guardando um resquício de eminência, não de imanência. A eminência do Deus Todo-Poderoso acima de tudo, pré-existente a tudo, pré-eminente. Né? Também foi preciso, por outro lado, salientar a univocidade quase oculta do eterno retorno nietzschiano na consideração de uma verdadeira fronteira abstrata e transcendental que garantisse a estabilidade, a organização e mesmo a comunicabilidade dos devires e das diferenciações, sem que com isso
o devir se perdesse, cita o Zurabishvili, na explosão de termos esparsos, indiferentes e transcendentes uns aos outros. Então, o que parece ser evitado aqui é uma transcendência não de Deus, mas uma transcendência do outro, né? Um espaço entre o eu e o outro. É necessário que o eu e o outro sejam parte de um mesmo contínuo, que acaba ganhando uma precedência mesmo com a morte de Deus, mesmo com a dissolução dessa ideia de uma substância, né? Essa dessubstancialização de Deus no plano de imanência. Por consequência, o que eu chamaria de quarto momento unívoco não é um termo que Deleuze usa para si mesmo, né? Eu chamaria de Deleuze a perversão de Spinoza, né? Perversão sutil. O quarto momento do unívoco, momento deleuziano, não seria ainda aquele da afirmação absoluta da disjunção após a morte da substância, mas sim o da síntese disjuntiva, síntese do devir absoluto, que ainda demanda a univocidade, e por isso a síntese como garantia da diferença. Dado que, cito Zurabishvili de novo, a coisa reportada ao plano original ou transcendental da síntese disjuntiva só existe como singularidade ou ponto de vista desde que englobando uma infinidade de outros pontos de vista. Em citação. O que Deleuze parece sugerir, enfim, é que só um comentário sobre essa passagem do Zurabishvili é curioso, porque no fim das contas é a ideia de ponto de vista como dobra, né? Uma dobra de um contínuo, e uma dobra, assim, desse ponto de vista dessa dobra, o mundo inteiro, a univocidade, o plano, aparece distorcido de um certo ângulo. É uma ideia muito potente para se fugir à ideia de perspectiva como uma perspectiva sobre um objeto, que é uma ideia relativista, não perspectivista no sentido mais fulcral. É uma ideia que pressupõe uma coisa em si. Agora, essa ideia de dobra, né, ela permite com que a gente não pense na coisa em si, ou quando a gente pensa numa coisa em si, numa realidade, essa realidade é constituída pura e simplesmente pelas perspectivas que a compõem, que a costuram, né? Agora, essa ideia também pressupõe que ponto de vista só pode existir se ele, de certa maneira, não englobar, mas ele implicar todo o contínuo. E aqui há um nó, né? Porque, ao mesmo tempo que essa ideia parece problemática por pressupor uma unidade natural, uma unidade que vai ser avessa ao perspectivismo, porque o perspectivismo é um multinaturalismo, ele não pressupõe uma natureza, a não ser uma natureza extremamente diferenciante, é uma ideia que acaba nos permitindo pensar algumas coisas no perspectivismo. A própria ideia de perspectiva, como é caracterizada no perspectivismo, ela tende aos dois lados. Ela usa essa semântica da dobra, né, que é uma semântica da expressão, né, mas acaba implicando justamente algo que é alheio a isso, que é a ideia de equívoco. E a ideia de equívoco em outro extrato. Não mais o equívoco para se falar de Deus, em que você tem que recorrer à analogia para superar um abismo, mas o equívoco entre dois mundos completamente distintos, né? Então, esse é um pouco o problema que está posto aqui, né? O que Deleuze parece sugerir, então, é a permanência da univocidade como um horizonte condicional sobre o qual os corpos ou perspectivas podem se encontrar, articulada no conceito de síntese disjuntiva, né? E essa univocidade é ainda condição necessária para assegurar o funcionamento da expressão de modo verdadeiramente perspectivo. Quase como se, para garantir a comunicabilidade entre perspectivas, ainda que relativamente equívoca, né, fosse necessário um parâmetro unitário que mantivesse certa estabilidade, certa consistência e continuidade, a fim de evitar o caos da equivocidade pura. Se Spinoza, com Descartes e Leibniz, se afasta dos teólogos e se contra Descartes tenta se livrar dos últimos fantasmas da equivocidade entre Deus e a criatura, é porque o filósofo sefardita já se coloca, se seguirmos Deleuze, na direção do próprio niilismo ativo característico do perspectivismo nietzschiano, um niilismo positivo, né? De Deus a natura naturans e dela naturata, né? De Deus a natureza naturante, da natureza naturante à natureza naturada, como justamente o verdadeiro plano perspectivista. Só que é nesse mesmo horizonte aberto por Spinoza que a própria possibilidade de equivocação
não mais transcendente, mas imanente, não mais uma equivocação relativista, epistemológica, mas uma equivocação ontológica, de fato, se vê restrita a operar ainda sob um umbral insistente da univocidade. E esse umbral, Deleuze não pretende cruzar aqui, né? Bom, resumindo, né, o grande percurso aqui. Vou até interromper o compartilhamento para ver se a câmera reaparece. Calma aí, essa câmera aqui ela tem sempre mau contato. Vou colocar aqui de novo. Agora vai aparecer, eu acho. Deixa eu ver. Foi. Então, resumindo, né, esse grande percurso, que é só uma parte dessa trajetória, a gente tem aqui um trajeto de dessubstancialização da substância. Um trajeto que, justamente para compor uma história subterrânea da filosofia que nos leve para fora da ideia de transcendência, ela estipula a univocidade como condição para a imanência. Né? Então é necessário que haja univocidade para garantir a consistência dos pontos de vista. Isso passa desde a univocidade que é neutra, que ainda garante a transcendência divina, porque é essa a ideia do Duns Scotus. Para evitar o panteísmo é necessário garantir a transcendência divina, mas essa transcendência não está amparada no conceito de ser, mas ela está amparada nos modos. Aliás, no caso dele é o modo infinito e modo finito, né? Deus é ser como a gente, né? É gente como a gente, mas Deus é um ser infinito e nós somos, coitados, seres finitos. Tira-se a transcendência, a gente chega no Spinoza, mas ainda você tem a substância, você tem esse bloco monolítico que precisa ser tirado para que a gente possa partir para essa dimensão experimental, sair dessa visada beata final da ética, em que a única felicidade verdadeira é alcançada com um balanço dos encontros positivos feitos em vida. Né? Então é necessário superar isso. E aí a gente tem Nietzsche. Nietzsche subverte tudo isso. Nietzsche pensa num evento um evento único, mas que sempre se repete, que permite com que a gente tenha uma consistência da diferença. E aí o Deleuze, conceitua isso no plano de imanência. O plano de imanência ele está presente no perspectivismo quando a gente pensa na ideia de mito. A ideia de mito, da maneira como ela é caracterizada, ela traz esse resquício de univocidade. E percebam que em toda a minha fala, quando eu estava falando do Spinoza, parecia que eu estava fazendo um catecismo, porque eu estava falando de Deus a todo momento. Nós carregamos Deus, a folha de manjericão carrega Deus. Então, há toda uma semântica teológica que invade e acaba invadindo o perspectivismo. Então, meu problema é um pouco com isso. Né? Como pensar essas cosmologias que não têm um Deus unitário, né? Ela tem uma dimensão de, a gente poderia chamar de espiritualidade, de sobrenatureza, mas elas não têm um Deus unitário, elas pensam uma variação natural, uma variação ontológica, só que sem recorrer a isso. Como a gente poderia falar de expressão ainda? Né? Agora, sem antecipar muita coisa, já fechando minha fala, eu diria que essa pesquisa tem levantado mais dúvidas do que resoluções, porque, ao mesmo tempo, ela ilumina algumas incompreensões minhas, inclusive, por um lado, do Deleuze e do Spinoza, e dessa tradição da univocidade, que parece, na verdade, dizer outra coisa do que a minha primeira interpretação, do que vem primeiramente à vista, e uma certa incompreensão do perspectivismo. Né? Uma incompreensão que eu, inclusive, tematizei em uma das minhas aulas nessa semana, que é justamente essa ideia de multinaturalismo. O Viveiros de Castro, ele em dado momento fala que isso tem a ver com uma natureza que varia e não com múltiplas naturezas. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma multiplicidade ontológica, ou pelo menos uma multiplicidade ontológica no sentido fraco, pontos de vista diversos que pressupõem mundos diferentes, ou pelo menos coisas diferentes, pressupõem uma equivocidade real, ontológica, não epistemológica. A gente vai ver um pouco mais disso no próximo encontro, que daí eu vou entrar no multinaturalismo mesmo, mas por enquanto eu passo a palavra, né? E fico aberto a discussão, questões, inclusive para poder
né? Esse que é o ponto positivo desses encontros. Ao invés de ser o projeto fechado ou o artigo lido por pareceristas anônimos, aqui a gente tem um diálogo real, um diálogo ao vivo, né? Em tempo. Né? Bom, agradeço a atenção de vocês e... Bom, muito obrigado, Maurício. Espetacular essa apresentação, pelo nível de complexidade, mas ao mesmo tempo para usar o termo do Deleuze, né, pelo plano de aproximações e possibilidades que essas conexões da filosofia clássica, né, possibilitam com isso que é algo tão novo na filosofia, pelo menos novo de ser considerado na filosofia, que é o multiculturalismo perspectivístico. Né? Enfim, então agora a gente abre espaço para considerações, questões que vocês tiverem, vocês fiquem completamente à vontade. Caso alguém queira fazer alguma questão, basta se manifestar. Bom, enquanto vocês vão pensando, então... O gato tá querendo fazer questão aí. Não, ele tá aqui desde que você começou a falar, ele está inconformado. Ele é um anti-deleuziano convicto. Ele ronda os livros do Heidegger. Um gato heideggeriano. É o gato heideggeriano. Então, o Maurício, eu tenho uma curiosidade de fundo, na verdade, que já apareceu numa banca um tempo atrás sobre Deleuze, que tem a ver com essa leitura, essa interpretação, que tem a ver com o teu problema, né, o teu problema amplo de pesquisa, mas que aparece vinculado a essa interpretação muito singular, sui generis e potente, mas ao mesmo tempo que o Deleuze faz do Nietzsche, do perspectivismo do Nietzsche, né? Que, na verdade, sequer chega a tratar do perspectivismo do Nietzsche, porque justamente foca a sua atenção na noção de eterno retorno. E essa interpretação do Deleuze é singular porque, primeiro, ele vincula, na diferença e repetição, a teoria do eterno retorno a uma certa história de dessubstancialização da substância, de valorização da imanência e de recusa à transcendência, e o vincula justamente ao problema da univocidade. Então, a expressão parece mais avançada e mais bem constituída para pensar a imanência e a diferença na história da filosofia antes do Deleuze seria o Nietzsche. Né? A noção de eterno retorno é o ponto mais avançado para se pensar a crítica da transcendência e uma certa apropriação positiva, compositiva da imanência. Né? Mas é interessante que o Deleuze em nenhum momento considera que talvez dá tanto destaque à noção, ao problema do eterno retorno no Nietzsche, vinculando-a a uma certa compreensão do eterno retorno como a expressão do onívoco, quase que impede ou sacrifica a própria ideia de perspectivismo no Nietzsche, né? Quer dizer, na verdade é uma curiosidade e uma pergunta para você, se você não considera que talvez haveria uma possibilidade mais radical de pensar a inserção do Nietzsche numa certa ideia, numa certa referência filosófica para pensar o multinaturalismo, perspectivista ameríndio, se ao invés de pensá-lo a partir da noção de eterno retorno, não se pensasse a noção de vontade de poder no Nietzsche. Porque parece que a vontade de poder interpretada desse modo, ela, no final das contas, sacrifica a potência do perspectivismo nietzschiano. Quer dizer, parece que, ao mesmo tempo que a noção de vontade de poder ela seria o ponto mais avançado da recusa da transcendência, ao mesmo tempo, conceber o eterno retorno desse modo
faz sacrificar a potência da própria ideia de perspectivismo no Nietzsche, né? Quer dizer, parece que tem uma disjunção entre o modo como o Deleuze pensa o eterno retorno de Nietzsche e a própria ideia de perspectivismo. E talvez isso passe pela quase que desconsideração do Deleuze da noção de vontade de poder, na qual não haveria mais nem sentido colocar a oposição entre imanência e transcendência, né? Você chegou a pensar nisso porque o Nietzsche parece que é um desses fantasmas de fundo, né, para o perspectivismo, né, multinaturalista ameríndio. Então, é algo que eu não vou tematizar nessa série de palestras, porque ela reflete muito mais o estado inicial da pesquisa, né? E tudo bem, essa pesquisa não tem avançado, ela tem gerado mais aporias que tudo, né? Mas é curioso porque ela me permitiu, até por condições mais concretas, ter uma proximidade, por exemplo, com a obra do Dalla Vecchia, que fala de perspectivismo, né? E com outras obras também, né? Então, do Monte Belo, e outras obras que parecem que, inclusive, entram em choque, né? Monte Belo, por exemplo, parece que pressupõe uma ideia de real que lembra muito esse unívoco deleuziano. Agora, uma questão que eu joguei até pro Ricardo Dalla Vecchia, né? Com o perspectivismo e a ideia de vontade de potência lido dessa forma como você descreveu, né? Lido sem o peso excessivo desse eterno retorno deleuziano, né? Esse eterno retorno da diferença, unívoco, se ele, de certa maneira, reduz ou desqualifica a ideia de ontologia, né? Ou se isso implica numa ontologia plural. E esse debate é aberto na própria comunidade nietzschiana, né? Se há uma ontologia plural, se há uma ontologia pura e simplesmente variante, ou se não há ontologia, porque justamente a morte de Deus é a morte da ontologia. Mesmo não substancial, a ontologia unívoca, a ontologia que o Deleuze defende. Então, eu acho que sim, embora é algo que eu tenho que explorar mais, mas ultimamente eu tenho pensado que mais válido do que ir para o Luduenha, que é o percurso que a gente vai fazer aqui com essas palestras, mais válido do que ir para o Luduenha imediatamente, seria ir para o Nietzsche. Seria ir para o Nietzsche e para outros pensadores subterrâneos que pensaram expressão equívoca. Eu penso até no Leibniz, apesar dos problemas do Leibniz, mas há uma certa incompreensão, que eu ainda não entendi direito, porque eu estou lendo o texto ainda, mas há uma tese sobre expressão em Leibniz, há uma certa incompreensão do Deleuze sobre como funciona a expressão no Leibniz. E apesar dos tons teológicos do Leibniz, você tem algo que é mais potente para pensar a ideia de expressão do que a univocidade, que é o perspectivismo. Né? E isso me aponta também para o Nietzsche, porque o perspectivismo, lido dessa forma, porque tem várias leituras, né? Mas lido dessa forma, lido na direção de, talvez não uma ausência de ontologias, mas de uma ontologia plural, ou, enfim, de uma ontologia, eu gostaria de chamar de uma ontologia metaestável, né? Uma ontologia que só é um subproduto de outra coisa, da variação, da diferença, né? Se não seria o caso de ir para esse Nietzsche contra o Nietzsche do Deleuze, contra o Deleuze, de certa forma, né? Talvez seja uma boa ideia, um entrecruzamento do Nietzsche no perspectivismo, esse Nietzsche, não o Nietzsche do Deleuze, contra os refluxos deleuzianos na própria semântica do perspectivismo ameríndio, né? Mas talvez iluminando outra dimensão que aparece no multinaturalismo, que é o diálogo com Oswald de Andrade, que é nietzschiano também. Não sei se Oswald de Andrade teria pensado a perspectiva nesse sentido, né? Mas é um campo interessante para se pensar, né? Esse entrecruzamento que foge a esse entrecruzamento que eu desenhei aqui, né? Um entrecruzamento que vai mais a nietzschiana. Né? Mas é algo a se pensar assim. Eu acho, para responder assim, em poucas palavras, eu acho que sim. Eu acho que ir para o Nietzsche, ir mais para a ideia de perspectivismo, afundar mesmo nessa ideia, é algo que pode ter validade para se pensar a expressão fora do registro da universidade. Que é esse o desafio, né? Como pensar a expressão, que é algo presente
A gente vai ver que é algo presente, por exemplo, nas falas do Schopenhauer sobre Shapiro e a relação, esse nominalismo exorbitante do Schopenhauer, a expressão fora do registro da universidade, né? que não pense nesse pano de fundo unitário, mesmo que seja pura e simplesmente um limiar, né? Mas ainda é um limiar unitário de consistência, de conjunção, né? Enfim. Só um complemento, Maurício. Parece que, à medida que se dá um destaque à noção de eterno retorno no Nietzsche, tal qual faz o Deleuze, interpretando-a nos termos que ele interpreta, parece que a única alternativa que resta é, de fato, ligar o pensamento Nietzsche com a noção de univocidade. Uhum. Ainda restado a possibilidade de questionar a interpretação que o Deleuze faz da noção de eterno retorno no Nietzsche. Mas se desloca a atenção para a própria noção de perspectiva e de vontade de poder no Nietzsche, é quase que anti-intuitivo, a não ser que se mantenha a compreensão do Nietzsche como pensador metafísico, a vincular o Nietzsche à univocidade. Parece quase natural que a equivocidade apareça como um registro, um plano mais familiar ao pensamento do Nietzsche, né? Isso parece um giro mais ou menos parecido com o que o Deleuze queria ter de fato feito, né? Porque é um giro da totalidade, entre aspas, né? Então, uma visão mais holística da coisa, o eterno retorno, esse evento que agrupa e reúne e repete tudo, né? Para uma visão mais experimental, mais local, que parece realmente refletir isso, né? Quando a gente parte da perspectiva, quando a gente parte da vontade de potência como essa distensão topológica que cria um campo, né? Um campo de perspectiva, parece que a gente não está já pressupondo que esse campo ele partilha de um mesmo fundo que tudo, né? A gente só está partindo desse campo. Então você vai ter equívoco, né? Interessante. Então, fiquem à vontade. Antes do pessoal comentar alguma coisa, é interessante que essas 3 palestras, elas parecem que não se encaixam no tema, né? Fenomenologia e tudo. Mas não só pelo fundo de onde eu parto, porque eu parto de um fundo fenomenológico, né? É algo que eu queria ter dito no começo, esqueci. Parto de um fundo fenomenológico, já estudei Heidegger, já fui heideggeriano, né? Mas a questão, o que eu acho mais fundamental da fenomenologia hoje, mais potente, é a questão do mundo, né? E o que está em jogo aqui é a questão do mundo. Se há um mundo unitário, se há vários mundos, que consistência há entre esses mundos, né? Que acordos e desacordos há entre os mundos. Eu acho que esse é o que mais me interessa e é algo que eu acho que é profundamente fenomenológico, mesmo contra a fenomenologia tradicional, assim. Só um comentário. Bom, então, enquanto vocês não dizem nada, permanecem em atitude meditativa, reflexiva, eu vou fazer só uma observação, Maurício, que na verdade não é nenhuma pergunta, porque você deixou claro que isso que eu vou comentar vai aparecer provavelmente no próximo encontro, né? Você comentou que o sonho possui um estatuto ontológico próprio e independente da natureza no multinaturalismo, no perspectivismo ameríndio. Qual é né, essa qual o estatuto, a função para a tua pesquisa mais geral que junta esses 3 momentos, as 3 palestras e até para a possibilidade de pensar o mundo? Qual é o estatuto do sonho para isso? Você dá uma atenção especial para o sonho, na medida que ele é fundamental para o multinaturalismo, ou é algo que passa meio que num plano secundário dos teus interesses? Ele está num plano bem central, mas assim, ele não é tematizado de forma central, né? Eu acho que ele, digamos que seria um tema que mais
se espalha pela pesquisa, ele entra nos interstícios do que realmente se coloca como o centro em torno do qual os argumentos vão se organizar, né? Mas eu diria que o sonho aqui, quando eu falo que ele tem um estatuto que não é natural, né? Eu penso na ideia de sobrenatureza. E na ideia de sobrenatureza como é isso que, de certa maneira, antecede essa organização das naturezas, essas diferenças, natureza e cultura, diferença fora dentro, sujeito-objeto, né? Então, o sonho, ele tá nesse extrato, mas ele, de certa forma, serve mais como um dispositivo para se acessar esse extrato. Pelo menos é a maneira como o sonho funciona na cosmologia ameríndia. O sonho, o xamanismo, ele é uma forma de se superar essas divisões, essas diferenças, não em vista de uma igualdade, uma fusão, né, mas em vista de comunicação equívoca. O sonho é a forma de... O sonho é o parlamento das cosmologias indígenas. É o lugar onde eles vão para negociar, discutir política, cosmopolítica, com outros seres do cosmos, né? Com outros seres que têm outros mundos, que têm outras... que podem ser pessoa como eles, mas ao mesmo tempo são atravessados por divergências abissais, assim, né? Então o sonho serve disso. O sonho é talvez o dispositivo de tradução por excelência deles, né? Aí os sonhos acabam tendo um estatuto que também a ideia de que não é natural no sentido spinozano, porque a natureza do Spinoza não comporta o sonho. A natureza do Spinoza, essa redução naturalista, não suporta a imaginação, o sonho, desde que fora dos limites da razão, digamos. É quase como se Spinoza já estivesse antecipando a crítica, embora o Kant tenha um papel muito mais positivo, dê um papel muito mais positivo à imaginação. Mas é quase como se ele estivesse antecipando uma crítica, né? Ele reduz o mundo ao alcance da razão, né? O mundo só se pode falar em mundo, só se pode falar em natureza, em ontologia, desde que essa ontologia esteja nesse arranjo da substância absoluta, que é Deus, né? Então, fora da substância, se Deus não pensou, não está ali. Se é um sonho que vai fazer com que você se comunique com os demônios, você não tem. Esse é um delírio, né? Parece que não há, então, a mesma oposição e exclusão entre natureza e sobrenatureza no multiculturalismo, como há entre, por exemplo, transcendência e mundo na tradição clássica da filosofia, né? Por exemplo, na acepção clássica da fenomenologia russeliana, que exige que, para se acessar o plano constitutivo do conhecimento, se deva colocar o mundo se deva reduzir o mundo, colocar o mundo entre parênteses, né? Uhum. Você não há oposição. Não. O sonho não faz epoqué da natureza, né? Isso. E é interessante, então, que a sobrenatureza é alguma outra coisa diferente de transcendência, né? Não é natureza, mas é algo outro que se configura e se constitui não como um contraposto, algo de uma outra natureza. Não. E ao mesmo tempo não se reduz a uma imanência, né? Pelo menos é o que eu acho. Embora haja aspectos. Uma coisa que eu tenho tentado pensar, é que o que faz a universidade no multinaturalismo, a universidade não é dada. Ela não é um pano de fundo do qual surgem os equívocos. O equívoco é primeiro, mas a universidade é construída no multinaturalismo, é o que eu estou tentando pensar. O xamanismo, o sonho, todos esses processos, eles constroem universidades temporárias, metaestáveis, né, provisórias. Por quê? Porque no momento em que o xamã faz seu ritual e ele se metamorfoseia, sua imagem, né, no caso lá do Yanomami, sua imagem vira outra coisa, para poder se comunicar com outros povos, povo onça, povo espírito, povo, sei lá, para poder se comunicar, ele cria pontes, ele cria universidades temporárias, né?
partindo de um equívoco fundamental, porque não tem acordo possível entre o mundo da onça e o mundo do humano. Quando eles se encontram na mata, um mata o outro, né? É claro, não precisa, mas o potencial de predação ali é muito grande. Só que nesses eventos, né, o sonho, o xamanismo, a quase morte, a caça, a guerra sobrenatural, nesses eventos é preciso criar pontes, né? Elas não se criam automaticamente. É preciso criar pontes. E o sonho é uma forma de criar essas pontes. O xamanismo é uma forma de criar essas pontes. Então, há universidade, mas essa universidade é posterior. Essa é uma universidade relativa, né? Mas eu não sei até que ponto isso fica em pé. No Nietzsche, isso fica totalmente em pé, e o ficar em pé significa vontade de poder, né? Se é que a vontade de poder fica em pé. Bom, gente, vocês têm alguma observação, alguma questão para o Maurício? Ô, Maurício, eu poderia só fazer um pedido para você? Oi. Que, se possível, você indicasse, eu poderia depois enviar por e-mail para quem se inscreveu, algum guia como tem 2 semanas até o próximo encontro, algum guia de leitura, algum artigo seu, ou alguma referência com a qual você vai trabalhar no próximo encontro, na próxima palestra, talvez até na seguinte, né? Uhum. E aí eu poderia enviar para quem tiver interesse de Perfeito. ler. Eu tenho uma bibliografia eu tenho uma bibliografia que eu montei quando eu pensava que daria para fazer um mini curso disso, né? E aí eu posso Sim, te mandar essa bibliografia. Talvez isso. até organizar uma pastinha de texto online. Tudo. Seria bom. Acho que eu poderia reenviar para quem se inscreveu e tiver interesse, tempo para fazer uma leitura até a Uhum. próxima palestra. Eu até dividi em bibliografia principal e secundária para cada para cada encontro, né? Ótimo. Então, se vocês não têm nenhuma questão, a, a Sandra disse que seria ótima essa biografia. Então, faremos isso para a próxima palestra, né? Isso, Bom, professor. Eu acho que fica até mais palpável alguns assuntos, né? Porque, tipo, eu estudo fenomenologia, mas pelo lado um pouco mais de Merleau-Ponty. Então, em muitos momentos, pô, estou me situando, e de repente vinham algumas coisas assim, eu preciso ir um pouco mais a fundo nisso aqui, porque não é que venha a fugir tanto, né? Porque ele permeia a fenomenologia de um modo geral. Mas tem alguns assuntos que são mais específicos, então essa bibliografia seria bem interessante para que no próximo encontro a gente consiga interagir um pouco mais, pelo menos no meu caso, né? Uhum. ótimo. Faremos assim, então. Obrigado. Bom, então é isso, né? Opa! Quase. Guilherme, por favor, vá lá. Vou tentar. Mas antes, Maurício, eu queria agradecer pela fala. Muita informação, confesso. Tentei, me esforcei o máximo. E eu acho que o que mais me encantou foi aquele diagrama da dinâmica que você apresentou, né? Todo aquele leque de coisas que vão se abrindo, se ramificando e tudo mais. E a única dúvida que eu tenho em relação a essa dinâmica é se os derivados das siglas, elas são montadas e formadas por graus de escala, como se fosse uma escala, e se ela é qualificada e quantificada. Ela é quantificada, né? Ela é diferenciada por quantidade, mas se ela é qualificada, né? Como assim qualificada? Se, se uma alternância de uma coisa para outra muda a qualidade entre, vamos lá, sendo bem objetivo, se é bom ou ruim, se é uma coisa ela fica melhor, se ela fica pior, sabe? Mais ou menos Uhum. nesse sentido. Eu vou fazer um negócio aqui que eu acho que vai facilitar a minha explicação, tá?
Eu vou entrar aqui, só espera um momentinho. Deixa eu ver se aparece aqui. Eu vou entrar no chat com um tablet para eu desenhar. Porque eu não, se eu projetar, é muito trabalho, eu acho. Aí. Tá aparecendo aí? Sim. Olha, se eu bem entendi sua pergunta, primeiro que aquilo era uma representação, né? É uma representação minha, não é do Deleuze, não é do Spinoza. É uma representação mais didática que tudo. Então, assim, não leva muito a sério aquela imagem, não. Que, por mais que ela pareça um pouco uma coisa de cabala, foi bem não intencional, mas depois eu vi que parecia, ficou legal. Mas, assim, tecnicamente, o que é a substância e os seus atributos e modos, não há essa diferença. Isso é uma diferença transcendente. Aqui, quando eu desenho isso, o que eu estou pressupondo é que haja um abismo entre esses estratos, né? Pelo menos é o que transparece no desenho. A representação imagética, ela vai falsear a ideia, porque, no fim das contas, o modo, ele tá aqui, diretamente. Ele não está fora. Então, a substância, atributo e modo são só nomes para dizer diferenças imanentes internas a uma mesma coisa. São só nomes para diferentes aspectos de uma mesma coisa, a gente poderia pensar, né? Então, no fim das contas, isso daqui é um contínuo. Não tem diferença nenhuma aqui. Quer dizer, tem diferença, mas não é uma diferença que permite com que a gente fale de duas coisas diferentes, né? Duas coisas numericamente diferentes. Né? O que você tem é, basicamente, essa folha de papel dobrada e dobrada várias vezes, né? E aí, uma dobra dessas é um modo, mas que é um modo daquela folha. Né? Então, primeiro que você tem uma imanência que o desenho não deixa transparecer. Né? Ao mesmo tempo, a substância no Spinoza, ela não tem só aqueles 8 atributos que eu coloquei, ela tem infinitos. O que é uma coisa meio bizarra, porque só dá para nomear 2, né? E o Spinoza vai explicar que esses 2 a gente consegue nomear e pensar porque a gente tem. Mas se todos são paralelos, né? Então como que a gente não consegue ver os outros atributos? Mas enfim. Agora, há uma diferença aqui, eu acho que mais qualitativa do que quantitativa. Quando eu coloco vários modos aqui, claro, aqui dentro a gente poderia falar de uma diferença numérica, quantitativa, modal, né? Por quê? Porque a gente aqui diferencia duas coisas, né? Essa garrafa não é esse mouse. Mas, ao mesmo tempo, eles são a mesma coisa, porque são, no fim das contas, duas ondas desse mesmo contínuo que é a extensão. E a extensão nada mais é do que um nome para uma face de Deus. Né? Então, essa diferença quantitativa, ela é, de certa forma, ilusória quase. Ela existe, a gente diferencia essas coisas, é importante, inclusive para a gente falar de si mesmo, né? Falar que eu sou Maurício, e eu estou nomeando basicamente uma conjunção de uma ideia de um ideado, de uma alma e de um corpo, né? Mas no fim das contas, tudo isso é dobra, é onda de uma mesma coisa. E aí a ideia de univocidade é de que a gente fala que a substância é, o atributo é e o modo é, né? A substância é Deus, o atributo é pensamento, o modo é meu corpo. A gente fala tudo isso no mesmo sentido. É o mesmo jeito de se falar dessas coisas. É o mesmo sentido de ser que está nessas coisas. Né? Agora, o que se diferencia? Se diferencia qualitativamente, eu diria. Só que é uma qualidade que não envolve uma coisa meio bizarra, mas o que eu digo é uma distinção de modo de se falar da coisa. Mais do que uma distinção de número. A gente não está falando de coisas distintas numericamente, então o modo ele é imanente, essa dobra pertence à folha de papel, mas ele evidentemente é diferente.
tem uma diferença de modo de se falar da coisa. Então, quando eu aponto para o meu corpo, de certa maneira eu estou apontando para a natureza, mas para uma certa dobra da natureza que eu nomeio. Né? E essa nomeação, eu diria que, nesse sentido, o Spinoza talvez poderia ser pensado como, não sei se um nominalista, mas enfim, essa nomeação que permitiria que eu falasse de pensamento e de extensão. São dois atributos diferentes. Só que, assim, tem várias dificuldades no Spinoza. Por exemplo, você tem o pensamento e a extensão, eles são atributos paralelos. Aí tem essa primeira dificuldade, que você não consegue falar de outros atributos, embora eles existam. Né? E, ao mesmo tempo, parece haver uma preeminência do pensamento sobre a extensão, do intelecto, da razão, porque o Spinoza é um racionalista, né? Então, o pensamento de Deus parece que ele abarca mais do que o corpo de Deus, do que a ação, do que, enfim. Né? Eu não sei se isso responde a sua pergunta, mas eu diria que o desenho é só para a gente visualizar, mas não leva ele a sério, tá? O desenho é mais... Vão aparecer mais desenhos mais para frente com as cosmologias ameríndias, principalmente com os Yanomami, mas são representações, eles falseiam o que é a coisa real, né, digamos. E são representações minhas, então, assim, aqui está incluído minha incompreensão da coisa também, as lacunas que tem são responsabilidades minhas, né? Deixa eu tirar. Não, legal. Não, respondeu sim. A hora que você falou que a substância é Deus, já ficou... Aí já matou a pau, já, charado. Mas, assim, é Deus no sentido naturalista do Spinoza, né? Não é... Sim. É um Deus que tem corpo, não é o Deus dos cristãos. É o Deus dos cristãos até certo ponto, porque ele se remete à Bíblia e tudo. Inclusive, a Bíblia mesmo, não a Torá só. Mas é um Deus que tem corpo, é um Deus que não tem as mesmas características, ele não é um Deus barbudo que senta num trono e comanda tudo lá de cima, ele é isso aqui, né? Sei lá. Muito bem. Mais alguma questão? Ana Paula, vá lá, por favor. Oi, boa tarde. Então, eu não tenho nenhuma questão. Eu não estudo fenomenologia, não é a minha área, então, para mim, é um pouco de desafio acompanhar, assim, por mais que participe sempre das disciplinas do Weber. Eu só queria comentar que eu adorei os slides, porque por mais difícil que seja a apresentação, às vezes você fica preso no slide, o slide ajudou bastante, não foi um slide cansativo, sabe? Então, às vezes eu estava meio perdida, eu olhava o slide, eu tentava acompanhar e eu achei muito bom, eu gostei bastante, mesmo tendo um pouquinho mais de dificuldade aí. Bacana. Bom, se não houver mais nenhum comentário, nenhuma questão, acho que a gente pode ficando por aqui por hoje, né? Sim, então, apenas lembrando que na próxima semana, então, não teremos encontro, porque quinta-feira é feriado, e voltamos, portanto, daqui a 2 semanas, no dia 19, então, às 14 horas, e o título da segunda palestra é Deleuze e o multinaturalismo. É isso, né, Maurício? Uhum. Pois bem, então, muito obrigado pela presença, pelo interesse. Muito obrigado, Maurício, pela disposição de começar com as 3 primeiras palestras dos encontros. Excelente, acho que a gente aproveita bastante, tanto por aquilo que a gente compreende, mas também, e possivelmente mais, por aquilo que a gente não compreende e fica instigado a pensar e estudar, né? Então, muito obrigado. Nos vemos daqui a 2 semanas. Obrigado, gente.